Olá, moçadinha do primeiro ano, nós estamos aqui para dar aquela aulinha prometida de revisão para você. Você aí na sua casa ou mesmo no colégio, pode pegar sua aulinha e dar uma estudada. Aqui estão as dicas para a sua primeira provinha, que vai ser a prova mensal nesse nosso primeiro bimestre. A matéria que nós estudamos é a matéria de ecologia. Nós trabalhamos os conceitos básicos de ecologia, são os conceitos de população, comunidade, ecossistema e biosfera. Nós vamos se atendo agora às cadeias alimentares. Nós estamos observando aqui os indivíduos que estão representados pelas letras do alfabeto A, B, C, D e E, em uma cadeia alimentar. Nessa cadeia alimentar nós observamos que esse primeiro organismo aqui, é o organismo que nós conhecemos como produtor. A capacidade desse próprio organismo é de produzir seu próprio alimento, através de um processo que nós chamamos de fotossíntese. Esse organismo, então, representado pela letra B, é o produtor. O primeiro organismo a consumir um produtor, nós chamamos de consumidor primário, e ele está presente sempre no segundo nível trófico. Quando a gente for contar nível trófico, nós contamos a partir do produtor. Consumidor primário é o segundo nível trófico. Aqui nós temos o outro organismo que é representante, ou representado também nessa cadeia alimentar. Esse organismo faz parte do terceiro nível trófico e é um consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem, representado pela letra B. Aqui nós destacamos um outro indivíduo, um outro organismo, que representa o consumidor de terceira ordem, ou consumidor terciário, que é representado aqui pela letra E. Esse consumidor terciário, ele faz parte do primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Tudo bem? Aqui nessa cadeia nós destacamos um organismo que é fundamental para a existência das cadeias alimentares. Esse organismo aqui, que é destacado como sendo um tipo de fungo, é um organismo fundamental para o processo de decomposição. Você percebe que todas as setinhas vão apontar para esse organismo. As setinhas vão ser provenientes de todos os organismos vivos da cadeia alimentar. Essa setinha sempre aponta para aquele que está comendo. Se essa setinha aponta para aquele que está comendo, os fungos são os organismos que consomem todos esses outros organismos da cadeia quando esses organismos morrem. Tudo bem? Vamos passar para as teias alimentares agora. Aqui nós observamos um exemplo de teia alimentar. Teias alimentares nada mais são do que relações entre várias cadeias alimentares. O que nós podemos destacar aqui, o que nós conseguimos observar, é a presença do produtor. O produtor é aquele que é capaz de transformar a energia luminosa, que é a luz, em energia química. Transformar a energia luminosa em energia química faz com que todos os níveis tróficos possam ter energia até chegar ao último indivíduo, que é o topo de cadeia. Aqui no caso nós temos produtores que são consumidos por vários consumidores de primeira ordem ou consumidores primários. O organismo que consome o produtor, então, ele é considerado um consumidor primário. Aqui nós destacamos, então, o produtor, que é o primeiro nível trófico, e aqui nós temos pelo menos 4 indivíduos ocupando o segundo nível trófico. 4 tipos de espécies ocupando o segundo nível trófico. Nessa teia alimentar nós podemos observar vários outros organismos que vão formar, nesse ecossistema, a comunidade biológica desse ambiente. Comunidade ou biocenose desse ambiente. Aqui nós destacamos também um terceiro nível trófico ou consumidor de segunda ordem, que é o sapo, responsável por consumir uma espécie de lagarta. Aqui você tem o quarto nível trófico, que é a coruja, que está sendo responsável por consumir o sapo. Se eu perguntasse a você qual que é o nicho ecológico do sapo em questão, você teria que me responder quais os níveis tróficos que ele ocupa, quais são as posições de consumo que ele vai ocupar nesse determinado ambiente. Ok? Vamos dar uma passadinha em pirâmides ecológicas. Quando a gente fala em pirâmide ecológica, a pirâmide ecológica que melhor nós representamos, ou mais fácil apresentamos, é a pirâmide de número. A pirâmide de número. Uma pirâmide de número, ela leva em conta a quantidade absoluta de organismos em cada nível trófico. Aqui eu tenho o produtor, que é o capim.
Aqui eu tenho um gafanhoto com 500 indivíduos, eu tenho pássaros com 20 indivíduos e o gavião, um indivíduo. Se essa é uma pirâmide de número, eu tenho 500 gafanhotos, obviamente uma pirâmide de número, esse número de produtores vai ser maior que o número de consumidores primários. Aqui eu vou colocar 1000. É lembrado e é sabido por nós que uma pirâmide de número ela pode se inverter. E quando é que uma pirâmide de número ela se inverte? Uma pirâmide de número se inverte quando é a relação do tipo parasita-hospedeiro. Ou seja, um organismo se alimenta do outro sem levá-lo diretamente à morte. É fundamental que você saiba isso aí. Passando para o próximo tipo de pirâmide que a gente vai comentar aqui hoje. São as pirâmides que nós chamamos de pirâmides de biomassa. Destaco para você uma pirâmide de biomassa que é uma pirâmide direta, leva em conta o peso absoluto dos organismos, e aqui uma pirâmide de biomassa que é invertida. O único exemplo de pirâmide de biomassa que nós encontramos invertida é aquela pirâmide que relaciona zooplâncton com fitoplâncton. Se eu relaciono o zooplâncton com o fitoplâncton, em determinado momento eu posso ter a biomassa do zooplâncton maior que a biomassa do fitoplâncton. Isso não vai acontecer sempre. Em determinados momentos, devido à capacidade reprodutiva do fitoplâncton, eu posso ter essa inversão. É interessante lembrar também que existe um tipo de pirâmide que ela nunca se inverte. Essa pirâmide que nunca se inverte é a pirâmide que a gente apresenta como sendo uma pirâmide de energia. É a pirâmide que nunca irá se inverter. O que eu vou dar de destaque para você aqui agora, voltando aos slides, é o seguinte. Dentre esses organismos da cadeia alimentar, o organismo que nós destacamos, que é o que menos energia irá absorver, é sempre o topo de cadeia. No caso, essa águia aqui, ó, é o organismo que é o último da cadeia alimentar. Obviamente, para a gente contar o último da cadeia alimentar, nós não contamos os decompositores, contamos até o último consumidor. Esse é o último organismo da cadeia alimentar. Por isso, é o organismo que consome menor quantidade de energia, na verdade ele retém menor quantidade de energia, e em contrapartida, substâncias tóxicas serão sempre acumuladas em maior quantidade nesse organismo que é o topo de cadeia. Então presta bem atenção, em uma cadeia alimentar, quando você encontrar vários organismos e perguntar a você aonde a substância tóxica ou qualquer substância química irá se concentrar em maior quantidade, tenha certeza que é um organismo que consideramos como topo de cadeia. O último nível trófico, que no caso é o nível trófico da águia. Tudo bem? Amiguinho, no mais, um abraço para você, Feliz Natal, boa provinha, tá?